Olá, Bianca! Na nossa aula de História e Geografia de hoje, nós vamos dar continuidade na apostila na página 119. Nós vínhamos estudando sobre alguns povos indígenas, né? Então, nós estudamos na aula passada sobre os Yanomami, né? Aqui é a vista aérea da moradia Yanomami, no município de Barcelos, no estado do Amazonas. O interior da moradia dos Yanomamis, né? Eles moram, né, numa mesma oca, né? Já os Pataxós, eles vivem em pequenas casas de um cômodo com paredes de barro, com cobertura de palha, em que cada casinha dessa vive uma família, né? Eles esforçam para manter sua língua viva, o Pachorrã. Muito bem, agora nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre os povos indígenas. Embora os povos indígenas tenham línguas diferentes e a organização das suas aldeias também não seja igual, para eles, a Mãe Terra é a responsável pela vida e pela sobrevivência de todos os seres vivos e dos recursos naturais. Ela é considerada sagrada, por isso eles pedem sempre permissão ao fazer algo que possa afetá-la, como realizar uma caça, extrair plantas curativas, plantar, colher, retirar o barro para a cerâmica e iniciar a plantação. Eles agradecem por tudo que a terra fornece. Os lugares onde vivem os povos indígenas são chamados terras indígenas. A existência delas é garantida por lei. Então, todo lugar onde houver habitação de índios, de povos indígenas, esse lugar é chamado de terras indígenas. E existe uma lei que garante aos índios o direito de ocupar, de explorar os recursos naturais, de viver naquele local. Embora ainda existam pessoas que não respeitem o direito dos índios, mas eles têm esse direito garantido por lei. Você sabia? Segundo o censo de 2020, de 2010. Segundo o censo de 2010, nesse ano viviam aproximadamente, no ano de 2010, 13 mil indígenas na cidade de São Paulo. Nossa, muitos índios, hein? São Paulo é o quarto município brasileiro com maior população indígena do país. Vocês sabiam que eles andam de carro, de ônibus, de metrô, eles vão à escola, ao mercado, ao médico. Ainda assim, eles procuram preservar suas tradições. Alguns fatores explicam a presença dessas comunidades na cidade. Com o crescimento da população, a zona urbana chegou até as aldeias, então muitos dos migrantes indígenas vêm de outras regiões em busca de melhores oportunidades na cidade de São Paulo. Assim como na maioria das regiões brasileiras, esses indígenas lutam para regularizar a posse de suas terras, garantindo espaço adequado para preservar sua cultura, além da implantação e melhorias de escolas, alimentação e moradias. Então, com o crescimento das cidades, muitas cidades acabaram chegando muito próximas de aldeias indígenas, de terras indígenas. Então, isso fez com que muitos indígenas fossem buscar oportunidade de trabalho nas cidades. Uma delas, como São Paulo, que é o quarto município brasileiro com maior população indígena, né? Então, no ano de 2010, foi feito um censo e eles chegaram ao número de 13 mil índios que moram na cidade de São Paulo, certo? Aqui nós vemos nessa imagem indígenas reunidos na cidade de São Paulo no ano de 2019. Na página 120, nós vamos fazer algumas atividades. Observe uma manifestação cultural indígena na cidade de São Paulo. Indígenas na Avenida Paulista, em São Paulo, no ano de 2017.
Sobre os indígenas nos espaços urbanos, assinale a frase correta. Então, pense nos índios na cidade. Quando os povos indígenas decidem morar nas cidades, eles deixam de ser indígenas? Não. Nas cidades, os indígenas deixam de preservar suas tradições? Não. Muitos indígenas se mudam para a cidade porque querem adotar outra cultura? Não. Última, mesmo vivendo nas cidades, os indígenas preservam sua cultura? Sim, mesmo vivendo na cidade, eles preservam a sua cultura, como nós podemos ver nessa imagem. Então, nós vamos marcar um X na última frase, certo? Vamos lá. Agora, nós vamos para a próxima página. Próxima página, nós vamos preencher uma tabela com os dados de cada povo indígena, de cada costume, né? Do nome da moradia, como é a moradia, material em que é feita essas moradias, né? Então, vamos lá. Preencha o quadro abaixo com informações sobre os dois povos indígenas, Yanomami e Pataxó. Localização dos Yanomami. Como nós vimos na página 117. Yanomami estão principalmente em áreas da floresta amazônica. Então, nós vamos colocar lá áreas da floresta amazônica. Então, Yanomami, localização, áreas da floresta amazônica. E os Pataxós, no estado da Bahia e Minas Gerais. Nome da moradia, Yanomami, a moradia se chama Iano. Pataxó, que geme. Como é a moradia dos Yanomami? Grande, com espaço para todos. Como que é a moradia dos Pataxós? Pequenas casas de um cômodo. De que material é feita a casa dos Yanomami? Construída com madeira e folhas de palmeira. E como que é a dos Pataxós? Paredes de barro, cobertura de palha, e em algumas aldeias as casas são feitas de tijolos. Como que é a aldeia dos Yanomami? É formada por grandes moradias habitadas por todos da aldeia. E dos Pataxós, formadas por várias casas, e cada família tem a sua casa. Agora, na página 122, nós vamos ler o que diz o escritor e geógrafo indígena Osias Glória de Oliveira sobre sua infância como um Maraguá. Meu nome tradicional é Iaguaré Iamã, que significa tribo de onças pequenas. Sou natural do município de Nova Olinda do Norte, Amazonas. Foi na aldeia Iabetuei, onde vivi parte da minha infância, que aprendi muito mais do que sei hoje. Caçar, nadar, andar pelo mato, ouvir histórias e viver aventuras eram minhas atividades favoritas. Na minha aldeia, o lugar de brincar que a criançada mais procurava era a beira do rio, e a brincadeira que mais nos divertia era o pega-pega dentro da água, que chamávamos manja ou pira. Eram 3 banhos diários, e no pôr do sol, após terminar o último dever para com os adultos, que geralmente era ajudar na plantação de maniwa ou buscar lenha no roçado, corríamos todos numa algazarra para o caminho do porto, e assim nos jogar de encontro à água mansa, que como destino já nos esperava para agitar-se. À beira do rio, tudo virava uma festa. Entre risadas e gritos, a criançada aproveitava ao máximo essa diversão. Então, o que é maniva? Ou maniva? É mandioca. Muito bem. Qual é o nome indígena do geógrafo e qual é o significado desse nome? O nome indígena do geógrafo é Iaguaré Iamã. Significa
tribo de onças pequenas, certo? Na letrinha A. Na letrinha B, onde eram realizadas as atividades de Yaguaré Yaman e seus amigos na infância? E quais eram essas atividades? As atividades eram realizadas na região da aldeia. Eles andavam no mato, aprenderam a caçar, nadar e adoravam brincar no rio. Na letra C, você percebeu a importância da natureza para os povos indígenas? Sim, né? E você, como se relaciona com a natureza? A Bianca, como geralmente fica na fazenda, tem um ótimo relacionamento com a natureza, não é verdade, Bianca? Então, a Bianca anda a cavalo. O que mais que você faz, Bianca, na fazenda? Vai com o papai na lavoura, tem contato com as plantas, né? Colhe frutas. O que mais que você faz na fazenda? Daí você coloca na letrinha C, tá bom?